Irmãos, você que trouxe sua oferta, coloca na sua mão seu dízimo. Vamos orar pelas ofertas. Queria aqui chamar o John para orar pelas ofertas e o Samuel para recolher. Bota o Samuel para trabalhar, Josué. Amém, Josué. Primeira vez eu tenho a nossa prazer. Não, professor. Glória a Deus. Ô noite linda, né? Que Jesus marcou para nos abençoar. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, né? Pai amado, Pai querido, eu estou aqui na tua santa presença. Já te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, minha iniquidade. Me cobre com teu sangue, Senhor. Vem me lavrar, vem me purificar. Vem purificar a tua igreja com o teu sangue. Vem derramar, Senhor, da tua glória aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, estamos reunidos, Senhor. Precisamos mais e mais de ti, Senhor. Oh, Senhor, pois ganha-nos encher esta noite, Senhor. Somos carentes, somos dependentes de ti. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa parentela, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não condiz com a tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua casa, abençoa os teus servos que vai doar na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, acrescenta as moedas, Senhor, da tua casa, Senhor, dos teus servos. Abre portas e não tem portas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa em tudo, Senhor. É assim que eu te oro, te peço e já te agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Chelinha, vem louvar aqui, ó, Chelinha. Cadê o diácono, hein? Deixa eu sozinho aqui, rapaz. Vou botar a senha. Fechou. Fechou sozinho. De novo. Venha, chefe. Vamos se pôr de pé, igreja. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Vai tocar no teu esposo, libertar todos os teus filhos, dar vitória pra você. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Eu quero chamar pra cantar ao vivo pra vida, Alexandre Cruz. Ou abre a porta, deixa o anjo entrar. Ou abre a porta, deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar. Ou abre a porta, deixa o anjo entrar. Ou abre a porta, deixa o anjo entrar. Ou abre a porta, deixa o
que fez é quem vai morrer. Macumba não mata crente, macumba não mata crente. Se o crente é crente, crente, macumba não mata crente. Não mata, não mata, não mata crente, macumba não mata crente. Se o crente é crente, crente, macumba não mata crente. Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Eu te convido pro mundo, eu te convido pro mundo, eu te convido, profeta, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te convido pro mundo, eu te convido pro mundo, eu te convido pro mundo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olha esse tapete de fogo, profeta. Olha esse tapete de fogo, está nesse lugar. Esse tapete de fogo, Jesus te convida pra você marchar. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Na marcha, tu, 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 tu. Eu marcharei, Eu marcharei, eu marcharei na presença de papai. Eu marcharei, marcha a igreja na presença de papai. eu marcharei, Eu marcharei, na presença de papai. Eu marcharei, marcha a igreja na presença de papai. Oh, marcha a igreja na presença de papai. Oh, marcha a igreja na presença de papai. Oh, marcha a terra na presença de papai. Oh, marcha a terra na presença de papai. A terra não se manda, quem manda na terra é Deus. A terra não se manda, quem manda na terra é Deus. A terra não se manda, quem manda na terra é Deus. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Tudo quebra, Deus. E quebra tudo, Deus. Quebra a barreira de mim. Dá vitória o povo seu. Quebra tudo, Deus. E quebra tudo, Deus. E quebra tudo, Deus. Quebra a barreira de mim. Dá vitória o povo seu. Quebra tudo, Deus. Eita glória, aleluia. Só quem crê na glória. Glória a Deus. Já ministramos o louvor. Agora é a hora da parte principal. A parte do pão da vida. Quero convidar aqui o pastor Esdras a ministrar a palavra. Receba o servo do Senhor com palmas. Paz do Senhor para meus irmãos, amém? Toda honra, né? Toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus, amém? Pois sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós temos que sempre entender isso. A nossa total dependência em Deus, né? Vaso vazio não faz nada.
mas precisa estar cheio da presença de Deus. Presença é o Espírito Santo, né? E que nós venhamos estar sempre assim, né? Com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Estou feliz pela oportunidade que o Senhor primeiramente me concede de estar aqui nessa noite, né? Estou grato a Deus por essa rica oportunidade. Me sinto honrado, privilegiado por poder ser um ministro da palavra de Deus. Tamanha é a responsabilidade falar as palavras deste livro. Nós sabemos que eu não vim aqui para contar uma historinha para vocês. Eu não vim aqui contar algo para aumentar o ego de ninguém. Eu vim falar aquilo que o Senhor mandou falar. E é uma responsabilidade. Ai de mim se falar aquilo que o Senhor não mandou falar, né? Mas ai de mim também se eu levar para casa aquilo que o Senhor mandou eu falar. Amém? Feliz pela vida do pastor Isaac, né? Pela vida dos obreiros dele, né? Os membros, todos vocês. Como o Isaac disse, né? Eu vim com a minha esposa, minha amada aqui, né? Esposa, minha companheira que veio junto comigo, minha intercessora, né? Glória a Deus. A intercedendo aí. Amém? E me sinto muito feliz aqui nesse lugar. Sem perca de tempo, meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Abacuque. Você fiel ao tema, né? Hoje é o culto do avivamento, não é isso? Aleluia! Culto do avivamento. Oh, aleluia! Glória a Deus. É lindo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 3. Glória. Aleluia. Versículo 1 em diante. Apenas 2 versículos. Ainda se encontra, o livro se encontra no Antigo Testamento. Amém? Já fica já próximo já do Novo. Antes de Sinfonia. Como é um livro pequeno, que contém apenas 3 capítulos, né? É mais difícil de encontrar. São os profetas menores, né? O 8º. Glória a Deus. Espero que todos achem. Quando todos acharem, glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Aqueles que não trouxeram Bíblia, só redobre a sua atenção, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Se vocês acharem estranho um pouco, a minha versão é NVI, é um pouco, a linguagem um pouco mais atualizada, né? Mas não foge do texto, tá bom? Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Mais uma vez, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Feche seus olhos.
Eterno Deus, querido Pai, bendito é o teu santo nome nesta noite para todo sempre, Pai. Deus, sabemos que o entendimento, o discernimento provém do Espírito, Pai. Aleluia. Pai, a minha voz só vai até os ouvidos dos ouvintes, mas que o teu Espírito Santo se encarregue de levar a palavra até os corações, Senhor. O Espírito Santo tem total liberdade de trabalhar aqui nesta noite. Fala conosco de forma clara e incisiva. Faz-nos compreender a tua vontade, Senhor. Aleluia. E que nós possamos crescer por meio da tua palavra, Senhor. Gera em nós conhecimento, Pai. O conhecimento que provém de ti, meu Deus. Gera em nós entendimento para a glória do teu santo nome, Pai. Pai, faz conforme a tua vontade nesta noite. Amém. Glória a Deus. Não sei se meus irmãos já passaram por essa passagem. É uma passagem muito conhecida pelos pregadores. É uma passagem que fala sobre um avivamento. Em outras traduções é descrito as palavras do profeta: aviva a tua obra ao Senhor. Creio que em alguma Bíblia aqui tem essa tradução: aviva a tua obra ao Senhor. O profeta Abacuque, no capítulo 3, ele está orando ao Senhor, uma oração em forma de cântico. Aqui Abacuque, ele tem entendimento da vontade do Senhor, e mediante ao entendimento é que Abacuque ora ao Senhor e pede ao Senhor que faça, que realize de novo as mesmas obras que ele operou no passado. Em outras palavras, aviva-nos, Senhor. Faz de novo aqui os teus feitos. Torna o teu nome conhecido nesta geração, Glória. nesta época, no nosso meio, agora. É isso que o profeta está falando, irmãos. Então, basicamente, o profeta pede por um avivamento. Mas para que nós possamos compreender porque o profeta Abacuque ele pede por um avivamento, nós precisamos voltar na história. Nós estamos no texto, e para nós entendermos o texto, precisamos voltar para o contexto, para que fique melhor a compreensão. Não se pede avivamento por acaso. Essa palavra avivamento, ela tem se tornado algo tão comum dentro das igrejas. É bem verdade que falta entendimento por meio de muitos a respeito do que é o avivamento. Avivamento é muito diferente do que as pessoas pensam, porque avivamento não é barulho, avivamento não é falar em línguas estranhas, avivamento não é sair pulando. Sabe quando você vê a igreja pulando e falando em línguas? Aquilo não é um avivamento. Aquilo é um culto alegre, em que as pessoas expressam aquilo que estão sentindo. Mas avivamento é muito mais profundo do que a gente imagina. E para você entender isso, é por isso que eu preciso voltar para o contexto da história, para que você de fato entenda o que é o avivamento e por que se pede um avivamento. Hoje, o que nós mais ouvimos falar é: Senhor, realiza um avivamento. Mas qual o objetivo do avivamento? Porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, tem que ter um propósito. Nós não podemos pedir sem propósito. Qual o motivo do avivamento? Por que eu preciso de um avivamento? Por que a igreja atual necessita de um avivamento? Aleluia. É necessário entender
o contexto para que nós possamos agora clamarmos por um avivamento, agora de forma consciente. Porque no reino de Deus tudo funciona de forma consciente. No reino de Deus, para você ser aceito, você precisa estar aqui com entendimento. O teu glória para subir precisa ser com entendimento. O teu aleluia, para ele ser aceito, ele precisa ter entendimento. Por que você dá glória a Deus? Por que você dá aleluia? Por que você faz isso? Eu não vim aqui gerar questionamento nos vossos corações. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 que nós temos que ser sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. É o nosso serviço a Deus de forma racional, de forma que eu tenho entendimento no que eu estou fazendo. Porque senão vira uma coisa monótona, uma coisa qualquer. A Bíblia diz que Deus está à procura dos adoradores, correto? Não. Deus diz que está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Jesus diz que está à procura dos verdadeiros, isso significa que existem os falsos adoradores. Aleluia! Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que até o que é um falso adorador? Aleluia! Eita, Jesus! É aquele que dá glória a Deus para mostrar que é crente, Meu Deus! para alegrar o culto. E não funciona desta maneira. Aleluia! O reino de Deus é sério. O reino de Deus, ele é sério, irmãos. Para mim dar glória a Deus, eu tenho que saber o porquê que eu estou dando glória a Deus. E você tem mais que motivos para dar glória a Deus. Aleluia! Então tudo funciona com entendimento. Aleluia! Então fazer coisas sem entendimento, me perdoe, você está perdendo o seu tempo. Santo! Por que você está aqui? Por que você está aqui? Faça essa pergunta para si mesmo. O que você procura aqui? Quais são os seus objetivos de chegar até aqui? Qual a causa que te trouxe até aqui? Qual foi a motivação que te trouxe até aqui? Tudo tem que ter uma motivação. O profeta Abacuque pede por um avivamento. Aleluia. Mas nós vamos voltar lá para o capítulo 1. Porque tudo tem um início, tudo tem um contexto. O contexto é Aleluia! um profeta que vivia num local chamado Judá, sua terra, né? E aquele profeta, ele se vê diante do caos. Escute, preste atenção, por favor. O profeta Abacuque, um servo de Deus, ele se encontra num ambiente de caos, de violência, de maldade. Abacuque está vivendo na sua terra um período de apostasia, abandono da fé, um período de incredulidade. O clima é caótico, a corrupção está generalizada por quase todos. São poucos os justos naquele local, são poucos aqueles que procuram agradar a Deus. Abacuque se vê cercado pela injustiça e pela maldade. E aí Abacuque, ele começa no capítulo 1, versículo 2, indagando ao Senhor. Abacuque vai ao Senhor e o questiona. E ele diz:
Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei violência sem que tragas salvação? Oh, glória. Aleluias. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. Oh, aleluia. A destruição e a violência estão diante de mim. Isso. E Abacuque questionando ao Senhor. Em oração ele vai ao Senhor e questiona ao Senhor, irmãos. O profeta, ele está inconformado com o cenário que o cerca. Aleluia. O ambiente que o cerca lhe tira paz, ao ponto de o profeta ir a Deus em oração e questionar ao Senhor: até quando estas coisas vão acontecer? Até quando o justo vai ser oprimido pelos ímpios? Até quando a justiça não vai prevalecer contra a injustiça? O questionamento de Abacuque, ele nos relembra também os nossos questionamentos. Porque os questionamentos de Abacuque também estão presentes nesse século, estão presentes no nosso meio. Pois em meio à maldade, em meio a tantas coisas, né, pastor? Em meio a tantos escândalos, em meio a tantas injustiças, quem aqui não chegou até Deus e já falou: até quando, Senhor, eu vou passar por esta prova? Até quando, Senhor, eu vou te clamar e tu não vais me ouvir, Senhor? Aleluia! Até quando eu gritarei por socorro sem que tu me ouças? Aleluia, Deus! Até quando? Quem nunca foi a Deus e disse até quando? Até quando? São os nossos questionamentos. Nós vemos aqui, a Bíblia revela por meio dessa mensagem, um homem, e isso me chama a atenção, porque o avivamento começa por isso. Um homem inconformado. Um homem inconformado com o que ele está vendo. Porque quando a gente procura andar de acordo com a vontade de Deus, porque quando a gente entende a vontade de Deus e a gente procura andar em justiça, a injustiça nos incomoda. A mentira nos incomoda, tem que nos incomodar. Uma vez que somos filhos de Deus, a injustiça, ela nos incomoda. A mentira nos incomoda. Por quê? Porque quem gera esse incômodo? O Espírito Santo de Deus. Ele é sensível. Ele é sensível ao pecado. E isso incomoda ao ponto da gente clamar ao Senhor. Esta é a reação que Deus espera de nós. Os questionamentos do profeta Abacuque, ele é um questionamento aceitável diante de Deus. Porque Abacuque, ele, em meio às injustiças, ele não está conformado com as injustiças. Aleluia! Ele é alguém que procura estabelecer a justiça. E ele sabe quem pode resolver. Por isso ele vai ao Senhor e clama por socorro, e clama por justiça. Porque aquele que pode estabelecer a justiça, aquele que pode de verdade nos socorrer, é só o Senhor. Aleluia! O Espírito Santo, aleluia. E ele continua dizendo: há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça, ela nunca prevalece. Ela nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça, ela é pervertida. Irmãos, o cenário descrito pelo livro do profeta Abacuque, ele reflete justamente o nosso cenário. Aleluia. Aonde
O ímpio é quem está nos primeiros lugares da fila. É verdade. O ímpio tem os melhores empregos. É verdade. Olha observar, irmãos. O pobre, cada vez mais oprimido. Entra governo, sai governo, e as coisas não mudam. Só os corruptos prevalecem. Cada vez mais eu vou para a nossa nação, nós vemos uma nação sendo engolida pela corrupção. Nós vemos que na época das eleições, pessoas cristãos foram os que mais clamaram para que este governo que está aqui atual não entrasse. Mas parece que Deus não ouviu o clamor. Quantos clamando? Quantos? Mas por quê? Muitos também colocaram a sua confiança no homem e não em Deus. Colocaram as suas expectativas no governo. E as nossas expectativas não devem estar no governo. Verdade. As nossas expectativas não devem estar no homem de maneira nenhuma. Porque o homem é como eu e você. O homem está sujeito a cair, a tropeçar, a errar. Verdade. As nossas expectativas precisam sempre estar em Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas você vê, eu fui um dos que clamei para que tal coisa não acontecesse. A gente se reuniu e falou, vamos ver quem é o Deus. Houve até competições. Vamos ver quem é o Deus que responde. Vocês viram isso nas redes sociais? Muitas pessoas. Vamos ver. A igreja vai clamar, vai se ajoelhar e vai clamar, e quem vai ganhar é o nosso presidente. Vocês sabem do que eu estou falando. Enquanto outros estavam fazendo macumba, feitiçaria, e aí ficou aquela. E quem foi que ganhou? Foi o macumbeiro. Irmãos, falando palavreado bem aberto. É verdade. O feiticeiro foi que ganhou e se vangloriou, irmãos. Foi na internet passar na cara de crente. Cadê o teu Deus? É aí que a gente começa a se indagar. Por que, Senhor? Porque os justos clamam e não acontece. Porque nós clamamos e não aconteceu. Por que eles ganharam? Eu estou só dando um exemplo, irmão, para você entender a ideia do profeta Abacuque. Qual é o pensamento e o entendimento dele? Porque é esse mesmo cenário que o profeta Abacuque está vendo. Os ímpios explorando os justos. O profeta Abacuque, ele representa o silêncio desses justos que não tiveram a oportunidade de se expressar. O profeta Abacuque, ele é a voz dos pequeninos, da minoria que está sendo oprimida, que está sendo violentada. Aleluia. Então veja, o cenário que o profeta estava vivendo foi a causa dele ir ao Senhor fazer os questionamentos, sim ou não? Ele foi ao Senhor por conta do cenário. Se estivesse tudo favorável, não seria essas palavras do profeta. Mas como o cenário estava desfavorável aos justos, o profeta indaga, porque é bem verdade uma coisa, quando a gente está na presença, quando a gente está na verdade, a gente acha que a gente vai vencer tudo, que Deus não vai deixar a gente passar por nada, né? Se eu estou fazendo o certo, eu não vou passar por nada. Eu não aceito doença, eu não aceito. Não, irmãos, me desculpe, irmãos. Se pregaram isso para vocês, estão pregando errado. Porque a Bíblia diz que aqueles que de fato querem servir a Deus verdadeiramente irão padecer, irão sofrer. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Se você for olhar para os profetas, para os apóstolos, você vai ver, nenhum tiveram regalia, nenhum tiveram privilégios aqui nessa terra, mas todos foram usados como sacrifícios para o reino de Deus. Vejam as mortes
estão pregando um evangelho mentiroso de facilidade. E por isso as pessoas vêm por meio desse evangelho falso. Aí eles aceitam a Jesus chorando, alegres, achando que eles vão desfrutar do evangelho que foi pregado. Um evangelho só de vitória, um evangelho só de sabor de mel. E aí começa a vir um fel. E aí o crente não está preparado. E aí ele sai porque não era essa. Não era esse evangelho que eu estava esperando. Um evangelho de luta e de sofrimento. Mas a Bíblia diz que nós somos privilegiados por sofrermos pela causa do evangelho. Eu não sei se alguém aqui chegou esperando que eu fosse falar agora é só vitória. Me perdoe, meu amigo. Meu Deus. Mas enquanto você estiver nessa terra, é luta por cima de luta. Verdade, é desse jeito. Porque a maior promessa não foi feita aqui na terra. A maior promessa está nos aguardando no céu. Todos aqueles que morreram decapitados, todos aqueles que morreram de forma cruéis, eles tinham a mesma esperança. Aleluia. Apóstolo Paulo diz: as leves e momentâneas, os leves e momentâneos aflições que eu estou passando aqui nem se comparam com a glória que me espera. Enquanto você estiver com as expectativas aqui na terra, você vai viver um evangelho frustrado. Você vai viver uma vida frustrada, meu amigo. Porque aqui é isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, já venci. Jesus não mente, irmãos, não esconde a verdade. Os homens é que escondem a verdade. Os homens é que, para atrair pessoas, eles mentem, enganam, atraem as pessoas com mentira para sugar a lã das ovelhas. Aleluia. Mas o evangelho, eu digo, o evangelho é sofrimento, o evangelho é cruz. O Senhor está mandando eu passar para esse lado, nem está rolando meu meio. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui, porque tem pessoas aqui dentro que acham que o evangelho é oba-oba, é pula-pula. Não, você vai se frustrar, porque o pulo vai cessar, porque muitas das vezes o glória vai cessar, e o que vai restar é só a tua intimidade com Deus. A única coisa que vai te manter de pé na presença é a tua intimidade com Deus. Aleluia. As portas do templo podem fechar. Sabe o que é que não pode fechar? É o teu quarto. Abre a porta do teu quarto, porque ele ainda está te aguardando lá. Estou mudando a mensagem porque o Senhor está mandando eu mudar. Pessoas aqui precisam voltar para dentro dos seus quartos, fechar a porta e orar ao seu Pai em secreto. Tem pessoas aqui esperando a resposta de Deus. A resposta está no seu quarto. A resposta está no íntimo. Não. O profeta questiona. Vou voltar para a mensagem. O profeta questiona, irmãos, e o Senhor enfim o responde. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Olha a resposta do Senhor para o profeta: estou trazendo os babilônios ou os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível,
que cria a sua própria justiça Aleluia, meu Deus. e promove a sua própria honra. Glória a Deus. Olha a resposta do Senhor. Olha como o Senhor não tem arrudeu, não tem negócio de papinho para tentar enganar ninguém. Porque é uma resposta, Abacuque. Pois segura essa. Estou eu levantando os babilônicos, uma nação pior do que vocês, Eita, e ela servirá de castigo para vocês. Eita, Jesus. Aí estava bom e ficou pior, né? Porque o profeta vê a injustiça, clama ao Senhor, e a resposta do Senhor é: eu vou levantar uma nação pior do que vocês, e ela vai castigar vocês. Eita, Deus. Agora o profeta fica, agora é que ele fica de orelha em pé. Ah, como assim, Jesus? Tu não és Deus desde a eternidade? Olha o questionamento, versículo 12. Acompanhe comigo para dizer que eu estou inventando. Tu não és Deus desde a eternidade? É uma pergunta. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? O Espírito Santo da verdade. Olha o questionamento de Abacuque. Então quer dizer, Jesus, que tu vai levantar a nação pior do que nós para nos castigar? A resposta de Deus é sim. É aí que entra a nossa resposta do porquê aconteceu o que aconteceu nas eleições. Você entende o trabalhar de Deus? Quando a nação ela se distancia de Deus, quando os justos se calam, o ímpio prevalece. Verdade. Quando a igreja para de interceder, os ímpios eles ganham espaço. Verdade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual foi a resposta de Deus para Salomão? Se o meu povo, algo exclusivo, meu, nem todos eram de Deus. Se o meu, aqueles que me pertencem, se o meu povo, que se chama, ou que clama pelo meu nome, se humilhar, o que mais? E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua. Então, isso significa que se a terra, se a nossa nação se encontra da maneira que se encontra, é porque a igreja parou de clamar. Porque a igreja parou de interceder, parou de orar, de se humilhar e de buscar. Ah, não, mas está cheio de... todos os dias tem culto, os irmãos estão clamando. É aí onde entram os verdadeiros adoradores. Deus não olha para a multidão. Deus nunca se importou com isso. Deus olha para os nossos corações. Ele sabe se o que nós estamos falando está vindo de dentro, mas só de fora. Se é algo rotineiro ou se é algo que parte dentro. Esses, eles têm voz no reino de Deus. Esses fazem a diferença.
Vai juntando aí, irmãos. Vai juntando aí e vai vendo, irmão, o cenário do porquê o Abacuque ora ao Senhor no capítulo 3. Olha o cenário. O Senhor responde a Abacuque com esta resposta. Abacuque se questiona e pergunta por que o Senhor levantou os babilônios. E o Senhor dá outra resposta a ele. Eu não vou ler todo, mas diz a resposta do Senhor é que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Então, o que Jesus quis dizer basicamente com isso? Tem coisas que a gente não vai entender por que está acontecendo. Tem questionamentos que a gente faz que a gente não vai entender, irmãos. Porque é fé. Aleluia! Porque não é pela nossa visão natural. É aqueles mesmos questionamentos. Por que essa criancinha está passando por isso? Às vezes a gente faz esses questionamentos, né? Por quê? Por que, Senhor, que Tu permitiu que esse homem tão bom morresse de forma tão cruel, Senhor? Por que essa criancinha morreu, Senhor, de forma tão cruel, meu Deus? Como que Tu permite isso? A resposta para os seus questionamentos é que o justo viverá pela fé. O justo viverá mesmo que muitas das vezes não compreenda o que está acontecendo. Porque Deus diz para Abacuque que chegará um dia. Olha o que Jesus diz: escreva claramente a visão. Em tábuas, para que se leia facilmente, para que seja fácil de compreender. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Olha aí, as palavras de Deus. Olha o profeta. E não, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que Deus está dizendo, Abacuque, por mais que a injustiça esteja prevalecendo, tem um tempo determinado para ela. Chegará um tempo, mesmo que eu tenha levantado uma nação pior do que o teu povo, que é os babilônicos, os caldeus, mas vai chegar um tempo em que também eu vou cobrar deles. Eles também o juízo chegará para eles. Assim como chegará para todos aqueles que vivem de forma ímpia e impiedosa. Para todos aqueles que praticam a injustiça. Jesus está dizendo, chegará um tempo, no fim, que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Eita Deus! Tudo, irmãos. Tem pessoas que você vê, morre, passa a vida toda fazendo maldade. Morre e você diz, não pagou nada. Não é verdade? Esse cara passou a vida toda fazendo maldade, morreu bem dentro de uma casa de luxo, tendo tudo. Cadê a justiça? Ah, meu irmão, a Bíblia é linda, né, gente? Você vai encontrar ele, sabe aonde? Lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse. Aleluia! Você vai encontrar ele. Glória! Ah, ele vai. Morreu. Eu gosto de mostrar, né? Vamos lá para o Apocalipse, vamos, bem rapidinho. Eita, Jeová. Aleluia. Deus que é tudo forte. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha onde é que nós vamos encontrar estes. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, ricos e pequenos, pobres. Glória a Deus. Pobres, ricos e pequenos, em pé diante do trono.
E livros foram abertos. Glória, meu Deus. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. Olha o que a Bíblia diz. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É aqui onde os ímpios, os injustos, que passaram desapercebidos, estarão diante do trono de Deus para prestar conta de todos os seus atos. É isso que Deus está dizendo. Abacuque, não te preocupa com o que eles estão fazendo. Tem um tempo determinado para eles. Tem um tempo determinado. Não passarão impunes. Não ficarão sem ser cobrados. Mesmo que morram, mesmo que caiam nos oceanos profundos, o mar vai dar conta e vai ficar diante de mim, vai prestar conta. Não sei como é que isso vai acontecer. Deus disse que vai acontecer, que vai acontecer. Aqueles que fizeram maldade no final, né? Não tem esses? Mata a família toda, depois dá um tiro e acha que vai ficar impune? Estarão lá naquele dia, achando que estariam fugindo da justiça. Podem até fugir da justiça do homem, mas da de Deus ninguém escapa. Ninguém. Por isso, tratamos de andar como justos, porque para os justos não há julgamento, haverá recompensa. Os justos não estarão nesse dia aqui, só os ímpios e os injustos, os que praticaram a iniquidade. Eu vou finalizar. Você me dá um tempinho, só mais um tempinho? Amém, irmãos? Posso continuar só mais um pouquinho? Mais 10 minutos? Amém? Certo, Isaac? Só preciso concluir, meu amigo. O justo viverá pela fé. Isso acalmou o coração de Abacuque. E por isso, olha aí como tudo vai se encaixando, né? E por conta disso, depois que Abacuque ele ouve a resposta de Deus, ele fica calmo. E aí onde entra o capítulo 3. Senhor, ouvi falar a tua fama. Eu ouvi falar. Aí o que é que ele pede? Tremo diante dos teus atos. Ele ficou perplexo e temeroso pelo que o Senhor falou. Bateu o temor no coração dele. Aquele homem que outrora se questionava, agora tem a resposta. E a resposta é que ele deve viver pela fé. E mediante isso, ele sabe que agora o decreto tem que vir para o povo. Porque, irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Se Deus é justo, Ele não pende para nenhum dos lados. Ele é um juiz justo. Se a nação estava vivendo aquela vida depravada, ela precisava ser castigada. Porque se Deus fecha os olhos, aí Deus não é justo. Aí ele é um Deus que passa o pano por cima da injustiça. Aí ele é um Deus que finge que não vê o mal. Deus precisa, porque Ele não pode negar a sua justiça. Ele tem que ser justo. É por isso que Ele não poupou nem o próprio Filho para morrer por nós. Porque a justiça de Deus, a ira de Deus precisava ser derramada sobre alguém. E esse alguém era nós. Olha como Deus vai produzir, né, a mensagem. E eu preciso agir com justiça, filho. Alguém vai receber a ira, alguém vai beber esse cálice da minha ira. E é onde Jesus entra
eu bebo. É por isso que Jesus diz no Getsemane, se possível, passa de mim este cálice. Entende? Passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Então Deus é justo. Se Deus não poupou nem o seu filho, acha mesmo que Ele vai nos poupar se nós andarmos brincando? Se nós andarmos com injustiça? De maneira nenhuma, irmãos. Deus não pode negar, esse é um atributo de Deus inegociável, a justiça. Ele nos julga segundo a sua justiça. Então, por causa da justiça de Deus, a terra de Judá teria que ser castigada. Por conta dos seus próprios pecados, ela foi castigada. Porque ela não se arrependeu dos seus pecados, mas continuava na vida de pecado. Por isso é que ela precisa, é por isso que veio esse decreto. E Abacuque entende que ali Deus precisa estabelecer sua justiça. E ele não interfere. Ele não interfere. Eu vou dar um exemplo bem rápido, irmão. É que nem você ter um filho que vive praticando a maldade, matando as pessoas. Aí a justiça prende e agora você vai orar para Deus soltar. Aí Deus não vai agir com justiça. Precisa pagar. É um ato de justiça. Se ele plantou, ele vai ter que colher. Mesmo você sendo mãe, você tem que entender que a justiça de Deus precisa ser estabelecida. E que não adianta você orar pedindo para Deus afastar a justiça dele e passar a mão sobre o erro do seu filho. Porque ele não vai. Porque ele não vai. Tem pessoas que não sabem disso. Estão orando por uma causa que Deus precisa estabelecer justiça. Abacuque então agora faz uma oração por meio de um cântico. Ele está louvando e engrandecendo ao Senhor. E ele diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Ou seja, eu ouvi falar do teu histórico, eu sei o que tu fez no passado. Eu sei as maravilhas que tu fizeste pelo teu povo, Senhor. Mesmo um povo desobediente, rebelde, todavia sempre o Senhor agiu com misericórdia. Sempre, mesmo castigando, mas o Senhor sempre estendia a mão com misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é o quê? O que é a misericórdia de Deus? É aquilo que eu mereço a morte, mas Ele por misericórdia não me dá. Ele não me mata. É por isso que a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nenhum de nós merece acordar. Mas pela misericórdia dEle, Ele decide nos dar uma oportunidade nos seus dias. É um presente de Deus que nós não merecemos. Então, mediante a isso, ele diz: Senhor, eu vi a tua fama. Oh, glória. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na nossa época. Realiza de novo os teus feitos, as tuas maravilhas que tu operaste no passado. Opera hoje. É aí onde a igreja deve pedir por um avivamento. Porque o cenário está perfeito para um clamor pelo avivamento. A injustiça, tantas coisas, igrejas frias. A Bíblia diz que no final do tempo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A fé iria se generalizar, a fé não ia mais estar dentro do nosso meio. Pessoas sem fé, ele disse, Deus, Jesus mesmo se indaga: e quando eu vim para a terra, será que eu vou encontrar alguém com fé na terra? Isto é uma verdade, irmãos. Nós estamos dentro da igreja adorando a um Deus que nem nós mesmos acreditamos. E eu te provo, porque quando o filho da gente adoece, a primeira coisa que a gente pensa é comprar um dipirona. A primeira coisa que a gente pensa é levar para a UPA. A gente não leva para o quarto e ora pelos nossos filhos, porque a gente não acredita mais nos milagres. Os milagres cessaram.
fácil dar um dipirona, é mais fácil dar um aerosolzinho, é mais fácil levar para consultar no médico, pegar uma fila 5 horas da manhã, do que a gente gastar tempo em oração e pedir. Assim como tu operaste no passado, opera hoje aqui na minha casa. Assim como tu operaste no passado, assim como aquela mulher, por meio da sua fé, tocou na orla do Senhor e ela foi curada. Ela disse o quê? Se eu ao menos tocar na orla, eu serei curado. É isso que nós precisamos pedir. Mas só que nós estamos conformados com a frieza, nós estamos conformados, irmãos. Falta milagre, nós estamos conformados. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Cadê os enfermos sendo curados? Tem alguma coisa errada, irmão? Tem alguma coisa errada? Por que a gente não ora mais? Para o paralítico se levantar. Quer que eu diga por que a gente não tem mais ousadia de chamar o paralítico aqui na frente? Tem medo de passar vergonha. E se não se levantar, o que é que vão pensar de mim? Falso profeta? Não tem poder, está com a vida errada? É isso que a gente pensa. É melhor ficar no meu cantinho, eu não vou mexer com isso. Fica pelo INS mesmo. Tá tudo certo, tá aposentado. Amém, glória a Deus. Mas cadê aqueles que estendem a mão, irmãos, para os aleijados? Cadê aqueles que manifestam a manifestação do poder de Deus? A Bíblia diz que o Evangelho não é feito só de palavras. Tem muita gente que sobe é só palavra. Verdade. Mas na hora que um demônio se manifesta, não tem poder para repreender. Não tem poder para repreender. Só zoada. Por isso! Porque zoada não é avivamento. É por isso que fazer barulho não é avivamento. Avivamento começa com silêncio de arrependimento no coração. Eita, Jesus. Quando você reconhece a sua miséria, quando você reconhece o seu estado, Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu estou vivendo uma vida de mentira na igreja. Meu Deus. Todos pensam que eu sou crente, eu não sou. Eu tenho vivido uma vida de mentira, de engano. Mas eu não quero mais isso para a minha vida. Deus, realiza a Tua obra na minha vida. E você começa a se humilhar. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham, não é os que são humilhados. Os que se humilham, no tempo devido serão exaltados por Deus. Aleluia. E você diz, então eu sou muito humilhado. Não. Não é a pessoa que está te humilhando, não é isso. É quando você se humilha. Não é alguém dizer, você não é ninguém. Isso aí é você estar sendo humilhado. Deus não quer isso. Você se ajoelha. Senhor, pobre e miserável que sou. E aí Deus, irmãos, tem uma coisa que Deus não... Irmãos, tem uma coisa que Deus não suporta. Tem uma coisa que Deus ele não rejeita. É um coração quebrantado. Coração quebrantado. Sacrifícios não quero. Aleluia. Mas o coração quebrantado. Oh, Deus Santo. Coração que se humilha. Que entende que depende dele. Aleluia, meu Deus. Quando a igreja voltar a se arrepender. Nós temos que se arrepender todos os dias, irmãos. Não é só quando a gente vem aqui na frente e diz, eu me arrependo, eu aceito Jesus. Não, irmão, todos os dias nós temos que viver uma vida de arrependimento, de humilhação. Porque o pecado sempre está diante de nós. Comece. Que aqui neste meio, irmão, sabe? Eu saí de casa e saí pedindo uma coisa, Isaac. Sabe, eu nem saí pedindo uma coisa, de verdade. Eu não quero ser só mais um que vai passar por aqui. Irmãos, isso pode ser um culto como qualquer outro. Pode ser só mais uma quinta, mas hoje pode também ser um dia da tua virada, irmãos. Hoje pode ser um dia X, um dia maravilhoso para a tua vida, só depende de você.
O que você vai fazer com a palavra? O que você vai fazer com estas informações que estão sendo passadas para você? Você tem duas coisas. Você pode viver um falso avivamento, se alegrar por um momento, dar glória a Deus por um momento, sair dessas portas e tudo continuar como era antes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo não veio para te fazer passar, para ter momentos contigo. Ele veio para viver uma vida contigo. A gente está conformado só com pequenos momentos, tudo é alegre, bênção, glória a Deus, aleluia. A gente pulou, aleluia, glória a Deus. E transformação, que é bom, nada. Mudança de caráter, que é bom, nada. E nós venhamos pedir a Deus fogo verdadeiro, fogo do Espírito, não fogo artificial. Porque fogo artificial, irmão, ele pode até incendiar por um momento, mas logo ele se apaga. Que nós possamos, sabe como é que isso começa? Sabe como é que esse incêndio começa? Já vou finalizar agora. Sabe como é que esse incêndio ele começa? Ele começa no teu coração. Quem estiver disposto a dar o seu coração para Deus, para que Ele gere essa chama. O avivamento começa assim, irmãos. O avivamento não é algo individualista. O profeta não está clamando por ele mesmo, ele está clamando pelo que está acontecendo ao seu redor. Sabe quando é que o avivamento vai começar? Quando você começar a interceder pela sua cidade, pelo seu bairro, não apenas pela sua casa, porque nós aprendemos a ser muito individualista. É só eu e a minha casa. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Já virou algo monótono. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Mas jovens precisam de oração. O tráfico tem muitos jovens talentos que Deus pode tirar, mas ele precisa de nós para interceder. A unção, o avivamento tem um propósito: alcançar os que estão fora. Nenhum avivamento, irmãos, ele se limitou a um ambiente fechado. O avivamento do país de Gales começou dentro de um ambiente fechado, porque tudo começa no secreto. E ele se expandiu pela cidade, pelo país. O avivamento foi tão grande, irmãos. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo no meio da rua. Bares fechando, há igrejas abrindo, recordes de livro vendido, Bíblia Sagrada sendo vendida. Porque é isso. O alvo é fora. Deus não quer que tu viva um avivamento só para tu ficar pulando e dizendo glória a Deus. Não. Fomos chamados para alcançar pessoas. Amém? Amém. Eu vou encerrar por aqui. Glórias a Deus. Que vocês peguem essa palavra, irmãos. Não é minha, não é minha. Deus marcou esse encontro conosco hoje. Deus está procurando corações para incendiar, irmão. Você tem noção que você pode emprestar seu coração e por meio dessa congregação sair um grande avivamento desse bairro? Bocas de fumo ser fechada, esse negócio de facção ser fechado. Deus tem poder, irmãos. Esse é o poder da igreja. Deus quer avivar a sua igreja, tornar a sua igreja influente no varal. A igreja está muito calada, a igreja está com medo. A gente vai falar de facção, vai falar de homossexual, a gente pode... Não, irmãos, a igreja não se cala. Se tiver que ser perseguida, vai ser perseguida falando a verdade. A verdade. Aleluia. Jesus foi perseguido também, irmãos. Tacaram pedra nele, tentaram matar ele várias vezes. Por quê? Porque pregava a verdade. Agora os fariseus não, para agradar o povo. Que sejamos portadores da verdade em meio a esta mentira que nós estamos vivendo aí. Amém? Amém. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Que palavra rica, né, irmão? Vamos ficar de pé, irmão. São 9h20. Amém? Quem está precisando de oração, irmão? Irmãos, eu sei que eu já vou encerrar, não se preocupe. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Eu quero finalizar, a gente não pode finalizar esse culto. Vocês me dão 5 minutos, abençoar a vida de vocês. E vai ser, recolhe aí algumas cadeiras aí, irmão, para sobrar espaço. Queria pedir aqui apoio, reforço. Diácono Samuel, do profeta.
Aqueles que estão precisando de oração, irmão, em 5 minutos eu encerro, irmão. Se der 9h30 eu encerrar isso daqui, que Jesus me leve para o céu. Dá daí, profeta. Entendeu? Você que está precisando de oração, irmão, vem aqui para frente, por favor. Samuel vai impor as mãos. Meu amigo, pastor Edda também. Viu? Mas vamos abençoar. Quem está precisando de oração, irmão, vem aqui para frente. Você acione com a mão. Viu? E eu vou finalizar o culto. Entendeu? E aqui reforço aqui do meu amigo pastor Edda também. Tá bom? Irmãos, acabou de chegar um recado do céu. Antes de eu fazer essa oração, deixa eu avisar. O Senhor me trouxe uma mensagem do céu. Entendeu? A partir da primeira segunda-feira do mês de junho, nós vamos começar a fazer os cultos de oração. A prioridade é o que, irmão? É oração, revelação, palavra e priorizar, né, irmão? Se tiver precisar de uma libertação, porque nos cultos não dá pra gente focar muito nessas coisas, mas nos cultos de oração eu vou focar muito nessa área, irmão, de revelação, obra de bruxaria, essas coisas, sobrenatural. E o Senhor estava aqui, quantas vezes eu pregava, o Senhor confirmou. E a partir de segunda-feira nós vamos estar aqui, né? Vamos, né? E vamos trabalhar para o reino. Feche teus olhos, irmãos. Feche teus olhos. Jesus, quero te agradecer, Pai, por cada um que está aqui. Guarda o pastor Esdra, junto com a sua esposa, os filhos que ficaram com os parentes. Pai, acampa os teus anjos, amarra a boca do valente. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero, Pai, abençoar, meu Deus, a vida de cada um, Senhor, que está aqui, daquele que está precisando de oração. Oh, decanterei mi hanalavashi, canterei e hanalavashi decantaravashai, eketei mi e hanalavashi decantaravashai, erei mi canterei e hanalavashai, erei e hanalavashai. Vai pôr nas mãos aí, profeta. Decantere anakimi, decantere anaki analavashai, ereketei analavashai, erei cantere analavashai. Coloca as mãos ali na dona Lúcia, Samuel. Akidei mi analavashai, erei canterei mi analavashai. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, porque a tua presença, meu Deus, está aqui. Ah, Senhor, mais uma vez, meu Pai, eu quero, Senhor, abençoar, meu Pai, a vida, Senhor, de cada um que está aqui. Esta pessoa, meu Pai, que entrou aqui, Senhor, angustiada. Esta pessoa que entrou aqui, meu Pai, aflito. Ah, Senhor Deus amado, eu sei, meu Pai, que o pastor Edward já orou, já pregou a palavra do Senhor, meu Pai, mas em o nome de Jesus, esse demônio, meu Pai, ah, Jesus querido, que ainda está pelejando contra esta alma, em o nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo, meu Deus, toda obra das trevas, toda obra das trevas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oro me cantere analavashá, ah, me cantere analavashi, de canta lavashá, ai analavashá, de cantere analaki me decanta lavashá, are me cantere analavashi, de canta lavashá, a que me kete ekete ie anakimi eketei e kanalavashai, arebakitei mi decanterei kanalavashai, canterei mi decanterei e kanalavashai, are kamanai devashi, irimei decanterei kanalavashai, canterei me cantei kanalavashi decanta, irimei kanalavashai, canterei mi decanterei kanalavashai, akitei mi decantere kanalavashá, ai mi kanalavashi,
canterei, me decanterei, canalavachá. Aneca, manai, me decanta. Alequetei, devachi. Aramai, de me canterei, me canalavachai. Canterei, e canalavachi. Que me devachai. Edeca, manai, decanterei, canalavachi. Iribiquetei, e canalavachá. Que tem me decantere canalavachai, aremecantere canalavachai. Toda obra das trevas, toda perseguição espiritual que esta jovem criança passa, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai, vai limpando os caminhos desse menino, meu Pai. Tudo que é de espírito maligno, meu Pai, que estiver nos caminhos dele, vai caindo por terra, vai caindo por terra. Diabo, sai dos caminhos dele, sai dos caminhos dele, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Coloca o teu anjo Miguel, meu Pai, diante desta senhora, meu Pai. Tu sabes, Senhor, da luta que ela passa, tu sabe, Pai, tu conheces o deitar e o levantar. Jesus, vai amarrando a boca do valente. Toda a perseguição que ela passa, meu Pai, vai colocando por terra. Eu abençoo, meu Pai, a família dela, Senhor. Eu abençoo a vida das crianças, meu Pai. Jesus, toma de conta, meu Pai, em o nome de Jesus, Pai. Nesta noite eu também te peço, meu Pai, visita, meu Pai, a vida da Gisele, meu Pai, que está enferma. Senhor Deus amado, levanta, Senhor, aquela jovem novamente, meu Pai. Coloca, Senhor, ela novamente no teu altar. Senhor Deus da glória, meu Pai, envia o teu anjo da cura, meu Pai. Jesus, vai curando, Senhor, vai curando, Senhor, vai curando, Senhor. Termina de orar, Samuel. Eremecantere analavachai, erei me decantere analavachi, adecai me devachi decanta. Senhor Deus da glória, eu também estendo as minhas mãos, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, da Maria Cristiane, meu Pai. Toda perseguição espiritual, meu Pai, que a tua serva estiver passando, vai colocando por terra, vai colocando por terra toda palavra de maldição, toda obra contrária contra a vida das suas filhas, da sua neta, vai colocando por terra, meu Deus. Senhor Deus da glória, aqui também estendo as minhas mãos, meu Pai, sobre a vida da Yara Cruz. Senhor Deus amado, vai colocando por terra, meu Pai, toda perseguição espiritual, toda perseguição espiritual. Eu abençoo, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em poucas palavras, meu Pai, visita o íntimo da vida do Wesley. Visita, Senhor. Visita também o irmão Nascimento, meu Pai. Eu não sei onde ele está, mas guarda a vida daquele homem, Pai. A esposa, meu Pai. Visita as filhas, Pai, aonde elas estiverem. Pai, vai conservando em saúde, Pai, a vida do irmão Nascimento. Que toda a fúria do diabo contra a vida daquele homem que venha cair por terra. Pai, coloca um anjo, Pai, na vida do Pedro, Pai. Do Pedro, o filho do Ezra, Pai. Aquela criança que é perseguida, Pai, pelas trevas. Pai, assim como o Senhor fez, Pai, na vida do pai dele, ser um pastor. Pai, trabalha na vida daquela criança, meu Pai. Que venha ser uma criança cheia de Deus nas tuas mãos, meu Pai. Que ele possa receber a herança do seu pai, meu Pai. Decanta lavachai. Senhor, visita, Senhor, também a vida do Jorge, Pai, que é o pai da Josi. Senhor, protege, Senhor. Conserva em saúde, Senhor, a vida daquele homem. Toda perseguição espiritual, meu Pai, que aquele homem estiver passando, vai blindando ele com o teu sangue, Jesus.
Vai blindando ele com o teu sangue, Jesus. Oh, decanta lavashi, decanta lavashi, decanta lavashi, debarai, canalavashi, ereme canterei, canalavashi. O Senhor está restaurando o teu altar. 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 Amém. Kabashi decanta lavashai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, e o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, meu Pai, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Pastor Ezra, dá as bênçãos apostólicas. Em um ato de fé, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nossos corações hoje e para todos sempre. E aqueles que creem dizem amém. Só relembrando, irmão, domingo nós temos o culto de Santa Ceia. Você que quer cear, não deixe de faltar no culto do domingo, tá bom? Culto de Santa Ceia a partir das 19 horas da noite, tá bom? E a glória do Senhor vai estar aqui mais uma vez. Não saia sem antes de você cumprimentar o seu irmão. A gente assiste. Começa aí de novo. Arroz aqui, eu vou buscar.